Olá, seja bem-vindo a mais um curso em teologia. Vamos falar agora sobre o livro de Revelação, Apocalipse, né? E também nós vamos falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E o tema hoje que vai ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo uma sequência de teologia e nós estamos no livro de Apocalipse e vamos passar esse tema para você hoje, nesse momento. A vinda do Senhor Jesus Cristo, né? A sua relação com o povo da terra também. A vinda de Jesus será precedida de sinais já preditos na Bíblia, como apostasias, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3. Religiões demoníacas, né? 1 Timóteo 4, versos 1 e 2 Coríntios 4, 4. Indiferentismo, né, espiritual, também, e vocês lê, acompanhem eu na Bíblia. Pegam a Bíblia na mão e vão acompanhando. E 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 até os 5 versos, né? E Judas, né, 1, verso 18. Guerras, né, que está falando sobre guerras, rumores. Mateus 24, 6. Restauração de Israel em Lucas 21 até 29, capítulo 21, versos 29 até 30, né? A apostasia, como mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, só podemos ocorrer na igreja. O mundo não tem de que apostar, né? Se a frieza espiritual, a secularidade, né? E materialismo e conformismo, né? E o desvio espiritual avoluma-se no meio de chamado cristianismo professos. Isso é visto profeticamente na igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versos 14 até o 18, que prefigura a igreja morna, né? Na época do arrebatamento, a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo e a máscara, né, dos pseudos cristianismo cairá de vez. A humanidade atual, em todas as camadas sociais, em todos os países, toma-se cada vez mais indiferente a Deus, a sua palavra e tudo o mais que lhe diz a respeito. Isso também precede a vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme ele mesmo nos deixou avisado lá em Lucas capítulo 18, versos 8 até 17 também, né? Capítulo 17, 26 até 30. A vinda de Jesus está relacionado com os três grupos de povos em que se divide: raças humanas, judeus, gentios e igreja. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua relação com a igreja. Jesus virá para a igreja como seu noivo, a fim de levá-lo para si, para a glória celestial, em Mateus capítulo 25, versos 1 até 13. E João capítulo 14, verso 3. Hebreus também, capítulo 9, versos 28. É verdade que a igreja é a noiva de Deus, do Cordeiro, né? Que a igreja será casada com Cristo e que haverá, né, uma ceia de casamento quando ela for recebida no céu. Uma declaração disso nos é dado em Apocalipse capítulo 19, versos 7 até o versos 8. Regozijamos-nos e a exaltemos e damos-lhe glória, porque são chegados às bordas dos cordeiros, e já a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Linho fino, pois são as obras do justo, né? E dos santos. Duas verdades devem ser reconhecidas nessas passagens. Além do fato central de que haverá um casamento no céu,
Primeiro, esse casamento precede o reforço glorioso de Cristo, como está escrito nos versículos, né, 11 e 16 em Apocalipse, né? E segundo a noiva se preparou, isso parece ser um reconhecimento de cumprimento do ministério do evangelho que foi entregue aos crentes, né? E vamos falar sobre a vinda de Jesus e a sua relação com Israel. Nesse ponto, precisamos compreender que apenas na segunda fase, Jesus virá para Israel como seu Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante o grande tribulações que está lá em Romanos capítulo 11, versos 26 e Mateus 23, versos 39 e Mateus 26 até o 64. A vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua relação com os gentios, na primeira fase, as nações do mundo inteiro nem mesmo saberão da vinda do Senhor Jesus Cristo. Apenas as consequências, né, do rapto da igreja ficará para ser explicado. Entanto, a segunda fase do Messias virá para as suas nações como Rei dos reis, Senhor dos senhores, o juiz para julgá-lo após reinar sobre elas com varas de ferro, isto é, com justiça, paz, em Mateus 25, 31 até o 46. E Salmo também, capítulo 2, versos 96. Apocalipse também está dizendo que em Apocalipse 19, versos 11 até o 15, né? E Apocalipse 20, de 1 até o 4. A vinda do Senhor Jesus Cristo está relacionado com os gentios. Será sua plena manifestação com Deus forte. Isaías capítulo 9, verso 6. Interessante que eu estou falando os nomes, aonde que está se encontrando, para vocês acompanhar eu ir lá. Porque eu estou falando sempre para depois falar que eu estou falando de mim mesmo, né? Estou falando em cima da Bíblia. Sabe-se claramente que a vinda do Senhor Jesus Cristo abrange o período de cenas extensões e um evento em duas fases distintas. Primeiro, ele virá para os seus, João capítulo 14, verso 3, para depois vir com os seus, para os seus, depois vir com os seus, entendeu? Vim para os seus, depois vim com os seus. Em Zacarias 14 e verso 5, né? E Judas 1,14. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, versos 13. A primeira fase do arrebatamento é o rapto da igreja. A segunda é a volta de Jesus em glória, a sua revelação pública, sua manifestação ou aparecimento visível aos judeus e os demais nações, né? Entre o arrebatamento e a revelação recorrerá um período de 7 anos, segundo as escrituras, mútua, catástrofes. Terão lugares nesses semanas de anos, tanto na terra como no céu. E a semana de anos, mencionada em Daniel, capítulo 9, versos 27, é bíblica, né? A expressão semana de ano, Gênesis, capítulo 29, versos 23, e Levítico, capítulo 25, versos 8, e Ezequiel 4, versos 7. Os 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus. Além de Daniel, capítulo 9, versos 27, vê-se muito bem no estudo comparativo de Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Também diz que em Apocalipse 11, versos 3, as testemunhas profetizaram por 3 anos e meio, surgindo-se logo em seguida, né, a besta para matá-lo, né? Apocalipse 11, verso 7. Esta besta que surge em Apocalipse 11, 7, dominará por 3 anos e meio. Apocalipse 3, 5. Só ir lá que eu estou falando os números para a pessoa não falar coisa com coisa, está na Bíblia. O que perfaz 7 anos, né?
Conforme expomos acima, que eu falei ali atrás um pouquinho, no arrebatamento, Jesus vem secretamente para a igreja. Na revelação, ele vem publicamente para Israel e as nações consoantes que está predito em Atos capítulo 1, versos 11. Porém, mesmo que se compreenda o máximo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele encerra detalhes que só serão revelados quando esse glorioso acontecimento ocorrer, né? Praticamente é um mistério. Lá em 1 Coríntios 15, verso 51. Tem coisas que a palavra do Senhor diz que tem muitas coisas que só pertence a Deus, tem muitas coisas que nós não vamos conseguir, nós estamos falando de cima da Bíblia. O que ficou oculto não tem como, e Deus não vai querer que a gente revele e fale, porque Ele está falando de mim e não vai ter como. Mas eu quero falar assim que aquela época, chegou uma época que os pessoal estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir ali para o céu, e falaram assim, o anjo chegou até aqueles pessoal que estavam vendo Jesus subir ali, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu, esperando, né? Ver se ele ia voltar? O meu Jesus, do jeito que você viste ele subir, ele vai descer, vai voltar, né? Então eu quero falar com meus irmãos que tem muitas coisas que ficou oculto. Deus não quer, porque você vê que se Deus querer, você não tinha falado com Daniel para pegar aquele livro, não vamos falar sobre esse assunto também, pegar o livro e falar, não, você vai encerrar, ou senão você vai trancar, ou você vai selar, ou você vai ocultar. Não, muitas coisas só vai ser revelado quando chegar o dia, que não vai resolver, não vai entender nada, né? Então foi encerrado, né? Muitas coisas foi encerrado, ou foi arquivado, ou foi tipo assim ocultado para naquela época. Vai ser revelado agora, para nesse momento que nós estamos vivendo agora. Muitas coisas já estão sendo reveladas já, né? Hoje nós temos já o entendimento. Naquela época não tinha o entendimento, não por ele ser burro, mas porque estava selado, né? O arrebatamento da igreja, o que ocorrerá no céu? Haverá, né, no céu um sinal de toques de trombeta de Deus procedendo de reuniões gerais dos fiéis falecidos e vivos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Esta referência mostra ainda que antes Jesus dará ordem ao arcanjo, brandará e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, né? Nesse instante, Jesus aparecerá somente para os fiéis ressuscitados e os vivos com os seus corpos glorificados. E como Jesus, né, foi ressuscitado com o corpo glorificado, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 13, né? E também 4, verso 14, e 2 Coríntios 5, versos 8, e Hebreus 12, versos 23. Jesus, nessa fase de sua vinda, não vem à terra, né? Não pisará na terra nessa vinda. Nessa vez ele não pisará na terra. O mundo não tomará conhecimento do fato. Como é que tem aquele hino lá, que diz, cadê seu pai, cadê sua mãe? Desapareceram, né? E as redes de notícias vai noticiar, né? Vai falar que referente a esse assunto, que teve muita gente que sumiu, desapareceu, né? Mas foi o encontro de Deus, como aquele hino fala sobre Apocalipse, né? Praticamente daquele jeito, né? E não se em seguida, quando notar a ausência e o desaparecimento de milhões de cristãos, e aí muitas pessoas que vai chegar aquela profecia lá em Amós 8:11, né? Que a pessoa vai, quando chegar o domínio da besta, essas coisas, a pessoa vai ter fome e sede, mas não fome de comida nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não está aqui na terra mais. E também os crentes que falavam, pregavam a palavra de Deus, também não está. Vai estar aqui os falsos crentes, mas aí o pessoal vai perceber que ali vai ser o falso, entendeu? No começo, não, mas depois eles vão perceber e vão querer, né, ir errante de lugares a outro, procurando, né? Eu queria ouvir o Schmidt, eu queria ouvir a Mariazinha, eu queria ouvir o pastor, e vai andar errante de lugares, caçando a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não está aqui na terra mais. Vai subir junto com a igreja.
E o mundo tornará conhecimento de um fato, né? E a não ser em seguida quando notar a ausência e desaparecimento de milhões de cristãos. É um acontecimento secreto reservado para os que são de Jesus Cristo, somos o povo santo, né? Os que está escrito o nome do livro da vida. O mundo não tem direito de testemunhar tal fato. Jesus, após ressuscitar, ministrou após seus durante 40 dias sem o mundo ter qualquer participação ou ingerências, né? Em Atos capítulo 1, versos 3, também em João, né, capítulo 12, versos 28 até 29, e Atos capítulo 22 até 9. Fato ocorrerá da parte de Deus aos quais o mundo ficou alheio, e esta bem-aventurada esperança em Tito capítulo 2, versos 13, que nos anima e fortalece, exclusivo na hora mais escura que a igreja pode estar passando, né? Que a igreja vai estar passando com uma tribulaçãozinha, né? Como não estará o céu todos preparado para recepcionar a igreja, lutemos com todas as nossas forças, né? De poder de Espírito, né? Do poder do Espírito Santo contra o pecado, o mundo, a carne e o diabo, até ao fim, para atendermos o chamado final, o toque de reunir, né, o Senhor. Não terá outro mais mesmo Senhor que descerá, sim, o mesmo que nos salvou e nos guardou, o mesmo que morreu, ressuscitou para a nossa redenção e justificação, o mesmo que subiu para interceder por nós em Atos 1:11, 1 Tessalonicenses 4:16, Lucas 24:15. O que ocorrerá nos ares, né? O que vai acontecer lá nos ares, o encontro da igreja lá? Jesus verá as nuvens, está na Bíblia. Jesus não vai colocar os seus pés nessa vinda na terra. Seus pés não vai tocar no solo da terra, né? Dessa vez, pois ocorrerá mais tarde, quando se revelar publicamente, descendo sobre o Monte da Oliveira, né, em Jerusalém. Esse aí vai ser a segunda volta dele, né? O que acontecerá na terra? Primeiro, a ressurreição dos mortos, seguindo da transformação dos vivos. Tudo será secreto, num instante. 1 Coríntios 15, versos 53, pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Quando as ressurreições, convém explicar alguns detalhes, né? A primeira ressurreição, o templo, divide-se em 3 fases distintas. A primeira fase refere-se à ressurreição de Cristo e muitos santos do Antigo Testamento, sendo Cristo as primícias dos mortos, em 1 Coríntios 15, versos 20, Mateus 27, 52, Jesus é o primeiro molho do trigo colhido, em Levítico 23, 10. Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 23. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra, morreu sim, mas morreu para produzir muitos frutos, muitos trigos, né? João capítulo 12, versos 24. Vale salientar, ainda que todos aqueles que morreram sob a lei, na esperança da vinda do Messias, serão alcançados o sacrifício vicário de Cristo e terão parte na primeira ressurreição, sendo a primeira, e serão ressuscitados justamente com os santos, né, mortos na era neotestamentária. A segunda fase refere-se às ressurreições dos mortos de Cristo, né? E na era neotestamentária, a qual se efetuará no chamado especial por causa da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Sobre as nuvens, em 1 Coríntios 15, 21 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. A terceira fase, na primeira ressurreição, refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, os quais são chamados de mártires, né? Da grande tribulação. Refere-se aos
retolhos da ceifa, isto é, as respigas da colheita, em Apocalipse 6, capítulo 6, versos 9, né? E a natureza dos corpos ressuscitados não importa como os corpos foram sepultados, né? Se em covas, na terra ou no fundo dos mares e rios, ou queimados nas realidade, os mesmos corpos mortos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, corpos serão transformados. 1 Coríntios 15, verso 35. Iguais aos corpos ressuscitados em Cristo. Filipenses, né? Como Cristo ressuscitou praticamente, né? A segunda ressurreições, o tempo, já sabemos que Jesus distinguiu das ressurreições os dois justos e as dos ímpios, né? Separou os justos dos ímpios, né? Em João capítulo 5, versos 28. Alguns intérpretes entendem a ressurreição dos mortos como um só evento no mesmo tempo. Declara que a única distinção é que uns ressuscitam para a vida e outros para a perdição eterna. Essa teoria é largamente refutada. Na verdade, o tempo da segunda ressurreições acontecerá no fim de todas as coisas após o período do milênio na terra, quando haverá juízo final diante do grande trono branco. Em Hebreus capítulo 4, verso 13. A natureza do corpo ressuscitado dos ímpios, quando as ressurreições e o processo serão mesmo que os dois justos, seus corpos terão todas as particularidades físicas reunidas e transformada em corpo espiritual, mas sem qualquer glória, semelhança dos justos. No Hades, as almas e espíritos se unirão aos seus corpos, sepultados para serem julgados por suas obras. Apocalipse capítulo 20, versos 12 e Daniel capítulo 12, versos 2. Nenhuma glória, nenhuma beleza, mas totalmente glorioso, para que seja prestado conta perante o Supremo Tribunal de Cristo, o juízo. Em Hebreus capítulo 4, versos 13, Romanos 2, versos 5 e Hebreus 9, 27. O estado final dos ímpios. Na verdade, os ímpios ressuscitarão para uma segunda morte, né? Apocalipse 21, 8. Essa segunda morte não significa aniquilamento, mas banimento da presença de Deus, segundo Tessalonicenses, verso 1 até 9. Esse banimento explica que todos os ímpios serão lançados na Geena, chamado Lago de Fogo. Mateus capítulo 25, versos 41 e versos 46. Que arde continuamente com fogo inextinguível e tormento eterno. Apocalipse 14, versos 10. O arrebatamento da igreja marca o início do chamado de Cristo. 1 Coríntios, versos 1 até 8, Filipenses 1 até 9, 2 Coríntios 1 até 14, 2 Timóteo 4, 8. Esse dia vai do arrebatamento e a revelação de Cristo em glória e em majestade, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. A tradução ideal é dia do Senhor, com letras maiúsculas, né? Indica Senhor Jeová, conforme o estabelecimento, né? Estabelecido pelos editores da Bíblia, né? O tribunal de Cristo. O julgamento descrito na Escritura está em uma das importância especial para os crentes. Quando diante do tribunal de Cristo, eles serão julgados com relação ao serviço de prestar os seres o julgamento das obras dos crentes já salvos e não dos seus pecados, pois estes nunca mais serão lembrados. O resultado serão a recompensa ou a perca. Esse fato terá lugar no céu, no lugar chamado Tribunal de Cristo. E o cumprimento da parábola do talento, Mateus 25, versos 14, né? É um julgamento
baseado em 13 aspectos da vida de Cristo, né? O tribunal de Cristo, feito para Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versos 8, e 2 Coríntios 9, verso 6. Não se trata, pois, de julgamento dos pecados de crente. Nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versos 21. E Coríntios, Gálatas, né? 3, 13, Hebreus 8, 12 e João 5, 24. Romanos 8, 1. Também não é julgamento quanto ao nosso destino eterno. Aqueles que surgiram ao arrebatamento da igreja jamais perderão a sua salvação. Essa salvação, sim, é eterna. O julgamento das obras perante o tribunal de Cristo mostrará como administramos os bens, dons, dádiva, nossa vida, energia, dotes, talento, enfim, tudo o que dele recebemos, né? Como remidos por seu sangue, fomos comprados e não somos de nós mesmos. Não temos mais direito de fazer o que queremos com a nossa vida. Tudo o que temos, não somos donos de nada, e sim, simples administradores, bons ou os maus. Esse será o dia da prestação de conta, né? Em Mateus capítulo 25, verso 14. A conduta do cristão, 2 Coríntios, versos 5 até o 10, trata-se de procedimento de crente por meio do corpo, bom ou mal, né? Portanto, a temperança e algo de grande valor é importante na vida de qualquer cristão. O tratamento do cristão para com os seus irmãos na fé, cuidados, pois, quando a maneira de tratar uns aos outros, especialmente os mais fracos, Romanos 14, 1, Mateus 18, 23, o resultado desse julgamento será a recompensa ou a perda de recompensa, de acordo com o que se faz e a sua qualidade. Se fomos verdadeiros no íntimo, em Salmos 51, 6, não há que temer nesse julgamento, pois o reto é o juiz, e o juiz é Jesus, né? Não haverá, pois, injustiça. Ele, como Deus, é onisciente, onipresente e justo como homem, conhecer perfeitamente, ele conhece a nossa natureza, ele também já foi homem. As bordas do Cordeiro, após passamos pelo tribunal, né, de Cristo, e uma vez já galardoado, iremos para as bordas do Cordeiro. Será a reunião da igreja como seus Redentor e Salvador, prostrando, né, aos pés do nosso Salvador, e adoremos cheio do gozo inefável os crentes vindo de todas as partes na terra. Sauda-se aos alegremos, fiquemos a batalha na terra. Os crentes estarão livres de todas as lutas, angústia, pecado e mal. Um só olhar em sua angústia divina, fases, compensações ou lutas, tristeza, sofrimento nesse lado da vida, como não será a recepção pelo tribunal santo por todos os santos anjos, aos cortejos composto de miríades de fiéis, tendo à frente o Senhor Jesus, que os salvos, né, por suas graças e misericórdia, dando sua vida como sacrifício expiador, provando assim o seu amor. Quantos louvores aos cordeiros, escoados dentre as grandes multidões. Então é uma coisa muito interessante que nós estamos falando aqui, que Deus venha nos ter misericórdia e sempre dá-nos a oportunidade para a gente conseguir entrar no céu, porque sempre a porta está aberta, e a palavra de Deus, sim, ele diz que é estreito. Muitas pessoas estão querendo ir para o céu, mas está querendo ir para o caminho largo, né? E servir a Deus do jeito dele, mas se nós não seguir a Deus do nosso jeito, não vai dar certo, não. Então, que Deus te abençoe, você e a tua família, que tenha, nós vamos estudar Apocalipse, agora para frente, vamos falar muito coisas que tá vindo por aí, sobre o 666, sobre o... Nós vamos estudar o Apocalipse todo, né, até o final, e
e nós vamos trazer muita coisa boa. Tem muitas coisas boas chegando. Então que Deus te abençoe hoje e sempre, a tua família, né? Estamos aí sempre trazendo coisas novas para você e vamos falar. Esse Apocalipse é uma coisa muito boa porque vai ter a noção como que vai ser o céu, né? Vai ter a noção como que vai ser o sistema ali no céu. Então fica conosco e vamos, não tem jeito, eu tentei fazer com menos minutos, só que não vai dar muito tempo. Geralmente vai ser de 20 a 40 minutos as nossas aulas, né? Videoaulas, né? Que Deus te abençoe sempre e muito obrigado.